Olá! Esta é a primeira aula na qual falaremos exatamente sobre um tópico da disciplina. Antes de começarmos de fato a executarmos o nosso projeto, vamos refletir um pouco sobre tecnologia e educação, e esse tema também estará presente na análise que vocês farão durante o seu estágio, ok? Vamos lá? Bom, o uso de novas tecnologias na educação é uma discussão bastante antiga, tá? Há quem diga, né, que o ensino à distância começou com a imprensa criada por Gutenberg, lá no passado. Então a gente sabe que a ciência e tecnologia vão se transformando com o passar do tempo, né? E que isso vai trazendo novos elementos para o contexto de várias pessoas. E isso vai impactar, obviamente, na forma como as pessoas são educadas. Falando sobre o nosso tempo, né, hoje o que mais impacta em relação à tecnologia e educação é justamente as novas mídias, a internet, a computação, a informática de maneira geral, ok? Valente, já na década de 1990, já trazia uma abordagem sobre computador e a sua interferência na educação, tá? Ou seja, só focando na parte de informática, né? Essa discussão sobre novas tecnologias já tem mais de 20 anos, então já tem bastante coisa sobre esse tema debatido pelos acadêmicos e nas escolas, ok? A primeira coisa que vale a pena mencionar é que tecnologia não garante inovação ao processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, é bem possível que um professor acabe fazendo uso de novas tecnologias e mantendo o ensino tradicional, mantendo aquela educação bancária, tá? Ou seja, se ele usar da internet, do computador e etc., apenas para fazer o aluno memorizar e depois cuspir numa prova aquilo que ele memorizou, ou seja, manter a educação bancária, por exemplo, ele apenas está usando um outro meio para para dar manutenção à mesma prática, tá? Então, para que haja uma verdadeira inovação no modo de ensinar, é preciso ir além do uso da nova tecnologia. EAD e o ensino remoto. Com a origem da pandemia, muitas escolas passaram a atender o aluno que não está presencialmente na sala de aula. Afinal de contas, não podemos, né, fazer aglomeração, a gente tem que evitar, etc, etc. E surgiu um novo termo que está sendo usado o tempo todo, que é ensino remoto. Então, acho que vale a pena parar um pouco sobre esse tema. Então, EAD. EAD é um ensino que ocorre à distância, ou seja, é quando o professor e alunos e demais atores envolvidos não ocupam o mesmo espaço, tá? E às vezes nem ao mesmo tempo. Então pode ser que ocorra uma aula que eu gravo, assim como essa que está gravada para vocês, e vocês possam assistir o horário que vocês quiserem. Já o ensino remoto, normalmente é uma coisa síncrona, onde o professor vai gravar ao vivo a sua aula e o outro aluno vai assistir ao vivo. Na minha concepção, o ensino remoto é uma forma de ensino à distância. Ou seja, temos um EAD que vinha sendo praticado pelas demais faculdades, etc., há algum tempo já aqui no Brasil, inclusive com cursos aprovados pelo MEC, reconhecidos pelo MEC, que já faziam uso dessa tecnologia, né, que é a internet, computador, para que o aluno pudesse estudar aonde ele quisesse. E temos essa nova modalidade que é o ensino remoto, que também é um ensino que ocorre à distância, só que ele normalmente vai ocorrer ao vivo e vai exigir do aluno, no horário da sua aula, que o aluno fique em frente ao computador ouvindo o professor dar a sua aula. Normalmente o ensino remoto é um ensino que não traz uma verdadeira inovação, tá? Normalmente ele apenas transmite ou tenta transmitir uma aula que o professor daria ao vivo com poucas adaptações. Tá? Mas na minha concepção, o ensino remoto faz parte do EAD. O ensino remoto também não é separado, porque tanto o ensino remoto como o EAD ocorrem em lugares diferentes, né? Eu não estou na sala de aula com o meu aluno, ocorre à distância de alguma forma, ok? Vamos falar da atividade de aprofundamento? Após essa introdução, vocês vão ler dois textos acadêmicos
Um pouco mais antigo, o texto do Valente, onde ele vai estar preocupado em discutir o uso do computador na sala de aula. Na época dele a internet não era tão presente no cotidiano das pessoas como é hoje, mas o computador já era, ok? E um outro texto da Ermida e do Bonfim, que também vai falar um pouco sobre a história do EAD no Brasil e vai trazer alguns conceitos importantes. Depois da leitura desses dois textos, vocês vão fazer uma pequena resenha crítica. Nesta resenha, vocês vão apresentar uma breve análise dos dois textos. Vocês podem inclusive fazer algumas citações seguindo as normas da ABNT. Esse texto não pode ter menos de 2 páginas, pelo menos 2 laudas, né? E no máximo 5, ok? Para quem não conhece muita regra da ABNT, não está muito familiarizado, o seu texto deve ter espaçamento de 1 e-mail, de um parágrafo, de uma linha para outra, e deve ser escrito utilizando ou a letra Arial ou a letra Times New Roman, no tamanho 2. Até a próxima aula!